Oi, Renatinha, boa tarde. Então, o nosso grupo vai falar sobre bases bioquímicas do processo inflamatório. Nosso grupo é composto pela Ana Luísa, a Ayane, Marcela, Marina, que no caso sou eu, Matheus Nora, a Natália e a Vitória. A inflamação é a reação dos tecidos vascularizados a um agente agressor, caracterizada pela saída de líquidos de células do sangue para o interstício. O processo inflamatório existe para limpar a área lesionada dos restos necróticos e dos possíveis micro-organismos para o reparo tecidual. A presença do corte libera citocinas e elas atraem leucócitos para fora do vaso sanguíneo e causam inchaço. Então, todo o processo inflamatório é o início do reparo e o início da degeneração e cicatrização, que dá o final da inflamação. Fatores químicos da inflamação. Iniciam e promovem a inflamação, mas também dão fim e começam o processo de cicatrização. As primeiras substâncias químicas que fazem com que a inflamação aconteça são as aminas vasoativas, moléculas químicas que têm uma ação no vaso sanguíneo. As mais importantes são as histaminas e as serotoninas. Elas têm uma ação vasodilatadora. Na presença dela, o vaso sanguíneo se abre para permitir que as células brancas e a água saiam. A histamina tem importância principalmente nos processos alérgicos, e quando tem um processo e a histamina é liberada, ela faz com que meu vaso sanguíneo se abra, agravando ainda mais a saída de leucócitos, fazendo uma reação inflamatória que pode ser grave. A histamina é um tipo de medicamento que tem no anti-inflamatório. Quem produz a histamina é a serotonina, a própria célula inflamatória, leucócitos em geral, macrófagos e linfócitos. A gente tem ainda produzido pelas células brancas os metabólicos do ácido araquidônico ou eicosanoides. As aminas vasoativas e os metabólicos do ácido araquidônico são produzidos pelas próprias células inflamatórias pelo leucócito. Quando a gente fala do sistema proteolítico de contato das enzimas do plasma, isso já está presente no plasma e não é produzido pelos leucócitos. Muitas vezes estão no plasma e na sua forma inativa, e na presença da inflamação elas são ativadas. Tem algumas substâncias que são os leucócitos que liberam, mas que têm que ser sintetizadas no momento da inflamação. Elas não estão prontas. Só quando inflama, a célula vai produzir, como a prostaglandina e os leucotrienos, que tem a ver com ácido araquidônico. O fator ativador das plaquetas vai participar do fim da inflamação. Radicais livres são tóxicos para as minhas células, como são para as bactérias também. E aí participam da destruição. Mediadores da célula. As aminas vasoativas são duas, a histamina e a serotonina. Elas encontram pré-formadas em grânulos citoplasmáticos de célula. São os primeiros mediadores a serem liberados, e assim sendo armazenada em mastócitos, basófilos e plaquetas. Quem realiza a desgranulação e libera a histamina são os mastócitos, dando como resposta vários estímulos, como reações alérgicas, frios e calor, trauma físico, entre outras. Ácido araquidônico é o fator de ativação plaquetário. Após a célula ser ativada por vários estímulos, sua membrana lipídica é remodelada para gerar mediadores lipídicos biologicamente ativos, na qual eles funcionam como um sinal intracelular ou extracelular da informação e homeostase. Sistema complemento é um sistema defensivo formado por proteínas inativas, mais de 30 proteínas produzidas pelo fígado, e elas são encontradas circulando no plasma e no tecido corporal. Tem a função de destruir micro-organismos, provocando fagocitose, citólise e inflamação, e impede danos excessivos ao tecido corporal. As proteínas são derivadas de um fragmento de letra C, são inativas e, quando ativadas, são crivadas em fragmento A e B. As outras proteínas são de fator B, D e P, e todas atuam em cascata. A primeira via é a via clássica, ela é ativada por um anticorpo, pelo IgG e pelo IgM. O IgG se liga no micro-organismo, o micro-organismo se fixa na imunoglobulina, ativando a C1. A C1 ativa a protease RS e criva C2 e C4 e ativa C3. Segunda é a via da alternativa, nela não tem interação com a imunoglobulina e é direta com o micro-organismo. Ela ativa a B e a D da membrana plasmática, ativando a C3. Terceira é a via da lecitina. Os macrófagos são os principais fatores. Os macrófagos digerem o micro-organismo e liberam substâncias que estimulam o fígado a produzir lecitina. A lecitina se liga no micro-organismo e ativa a C3. Após a ativação da C3, ela ativa dois fragmentos, C3b e a C3a. A C3b se fixa no micro-organismo e causa marcação, que vai intensificar a fagocitose. A C3b criva a C5 em C5a e a C5b. A C5a se combina com a C3a e liga com os mastócitos, provocando liberação de histamina, aumentando a permeabilidade vascular na inflamação. A C5A sozinha atrai os fagócitos
para o local da inflamação. A C5b se liga no fragmento C6, C7 e C8, formando o complexo de ataque à membrana, conhecido como MAC. Ele se insere na membrana e rompe a célula e extravasa o líquido citoplasmático, e acontecendo a citólise. O sistema de coagulação é um sistema que vai dar início a um processo de cicatrização. Ele tem uma ação antagônica ao sistema cinina. Quando o sistema cinina promove a inflamação, ele vai ativar as plaquetas, fazendo com que temos o início da coagulação sanguínea e o início da cicatrização. Como acontece a cascata de coagulação? Ele vai acontecer através de duas vias, a intrínseca e a extrínseca. A via intrínseca da coagulação, o fator 12, uma vez ativo, ele vai ativar o fator 10, que uma vez ativado, esse fator 10 vai transformar a protrombina em trombina. A trombina, ela vai transformar uma outra substância inativa, que é o fibrinogênio, em fibrina, e essa fibrina, através de uma substância chamada plasminogênio, que vai ser ativado e se transforma em plasmina, então essa fibrina vai sofrer ativação pela plasmina e vai se transformar em fibrinopeptídeos, que são conhecidos como casquinha de ferida, que inicia o processo de cicatrização, iniciando o reparo. A própria calicreína vai atuar como um proativador indireto do plasminogênio, ajudando na sua transformação em plasmina, o que vai permitir o início da cicatrização. As vias são simultâneas. A regeneração acontece quando a coagulação prevalecer sobre a cinina. Atrás da plasmina, que é uma antagônica, vai ser ativado o sistema complemento, através da C3, tendo dois efeitos para cicatrização e pró-inflamação. Via extrínseca, a única diferença dela é que ela tem origem em outro fator, o fator 7. Que vai ativar o fator 10 e o resto da cascata vai ser exatamente igual. Sistema cinina. A sistema cinina promove a inflamação através da bradicinina. Tem origem no fator de Rangemann, ou também chamado de fator 12. Ele é uma substância química produzida pelo nosso fígado e assim que é produzido, é lançado na corrente sanguínea. Portanto, é um fator químico que corre na corrente sanguínea de forma fisiológica. O que acontece é que no momento que eu tenho um processo inflamatório acontecendo, essa substância química passa de forma inativa para forma ativa, que uma vez ativado dá o início para a cascata de eventos químicos acontecendo que chamamos de sistema cinina. E aí a pergunta, o que vamos ter quando falamos de sistema cinina? Vamos ter o fator 12 ativado no processo inflamatório, e uma vez ativado ele vai ativar uma substância química chamada pré-calicreína, que uma vez ativa, se transforma em calicreína. Essa calicreína vai se tornar a CAPM e vai se transformar em bradicinina. A partir do fator 12, vou ter uma proteína plasmática chamada cianogênios, que através de enzimas de proteases, enzimas que quebram essas proteínas, chamadas calicreínas, vão dar origem à bradicinina. A bradicinina é vasoativa e vai agir na permeabilidade vascular, sendo uma das principais substâncias vasoativas que permitem a vasodilatação, e ainda por cima age em conjunto com a prostaglandina, pois tem a mesma função. Ambas fazem com que ocorra a inflamação.